Seja muito bem-vindo de volta ao Dossiê Criminal, o canal onde revelamos os segredos mais sombrios por trás de crimes reais. Se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se agora para não perder nenhum caso que vai te deixar arrepiado. Você já viu um artesão sentado na beira da estrada, vendendo pulseiras feitas à mão, com um olhar distante, como se estivesse lembrando das cidades por onde passou? Já pensou que, por trás daquele sorriso silencioso, pode estar escondido um monstro sedento por sangue e carne humana? Isso não é um filme de terror. Isso é real. Um dos casos mais assustadores da história criminal do Brasil, o caso de José Vicente Matias, um assassino em série que bebia o sangue de suas vítimas, realizava rituais bizarros à beira-mar e se escondia perfeitamente sob a identidade de um simples artista de rua. Sem armas de fogo, sem facões visíveis, sem agir como um psicopata clássico. Matias matava com gentileza, com proximidade, e depois, executava com frieza. E o mais assustador? Ele não era um louco gritando nas ruas. Ele era alguém de quem você poderia ter comprado uma lembrancinha, e até mesmo sorrido de volta. Hoje, vamos mergulhar em um caso que chocou o Brasil, uma história onde a arte e o canibalismo coexistem em um só homem. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é para os fracos. Parte 1. O homem escondido por trás das artesanias. Em meio às ruas de pedra de Pirenópolis, um destino turístico querido por quem busca escapar da correria urbana, é comum encontrar artesãos vendendo seus trabalhos manuais. Eles vêm e vão. Ninguém sabe seus nomes. Ninguém sabe de onde vêm ou para onde vão. São parte da paisagem, quase invisíveis. E entre eles, estava José Vicente Matias. Com os cabelos longos e desgrenhados, olhar perdido e uma voz tão suave que fazia você se inclinar para ouvir melhor, Matias não chamava atenção. Ele não era simpático demais, mas também não era arredio. Estava sempre naquela linha tênue entre alguém que você já viu antes e alguém que você nunca realmente notou. Carregava apenas uma sacola de tecido, cheia de pulseiras de madeira, pedras e couro, todas feitas à mão, com símbolos estranhos esculpidos. Um turista curioso certa vez perguntou: "Esses símbolos são de que língua?" "Uma escrita antiga, usada em rituais de proteção. Cada símbolo tem sua própria energia." A resposta era vaga, mas intrigante o bastante para que a maioria das pessoas comprasse algo, apenas para levar um pouco de espiritualidade para casa. Mal sabiam elas que o tal ritual ia muito além da estética. Um homem entre a multidão, mas que não pertencia a lugar nenhum. Ninguém sabia onde Matias dormia, onde comia, onde morava. Ele surgia do nada e desaparecia como o vento. Alguns diziam que o viram no ano anterior na Chapada Diamantina. Meses depois, em Goiás. Mais tarde, no Maranhão. Sem documentos. Sem conta bancária. Sem telefone. Sem identidade. Eu só o chamava de Corumbá, porque ele disse que era de lá. Contou uma dona de restaurante. Ele vivia sentado na praça, escrevendo num caderninho velho. Lembrou um morador de Barreirinhas. Sempre com a mesma roupa, a mesma sacola e aquele olhar estranho. Ele te olhava como se pudesse ler seus pensamentos. A primeira vítima em um depoimento inesperado. A primeira vítima confirmada foi Natália Canhas Carneiro, de 15 anos, desaparecida no final de 1999 em Três Marias, Minas Gerais. A última vez que foi vista, ela conversava com um homem que vendia pulseiras. Ninguém suspeitou de nada. Nenhum grito. Nenhum sinal de luta. Nenhuma testemunha de algo estranho.
Dias depois, o corpo foi encontrado em uma área isolada, com partes faltando e sinais de rituais ao redor. Um ano depois, outro caso em Bahia. Depois em Goiás. Depois no Maranhão. Pistas sombrias vindas do nada. Ao perceberem o padrão, a polícia localizou uma senhora que havia hospedado Matias por alguns dias em sua pousada. Ele era muito educado. Ficava lendo, escrevendo, acendia incensos. Nunca incomodava ninguém. Ela lembrou que, uma noite, Matias lhe ofereceu um chá e disse: "A senhora acredita em energia? Existem pessoas que nascem com energia negra e só conseguem viver se transferirem isso para outros." Na hora, a frase soou apenas esquisita. Mas dias depois, quando o corpo de uma turista espanhola foi encontrado em uma praia próxima, o calafrio tomou conta dela. A morte silenciosa de mulheres indefesas. O que tornava os crimes de Matias tão assustadores não era a quantidade de vítimas, e sim a maneira como elas morriam. Muitas eram amarradas por horas, forçadas a ouvir discursos sobre energia, purificação, rituais antigos. Algumas eram espancadas até a morte, outras esquartejadas. E, o mais perturbador, órgãos internos eram retirados e consumidos. O sangue delas me deixava alerta. O cérebro delas me dava controle sobre a fera dentro de mim. Essa frase foi dita por Matias durante um interrogatório. Quando a imprensa a publicou, o Brasil inteiro ficou em choque. Como ele passou 6 anos sem ser descoberto? Porque ele vivia como um fantasma. Usava nomes falsos. Não tinha histórico médico. Nunca ficava tempo suficiente num lugar. E suas vítimas eram, em sua maioria, pessoas sozinhas, turistas, mochileiras, andarilhas como ele. Um investigador declarou: "Ele fugia como um especialista. Mas não era frio e calculista, era instintivo. Era uma fera. Um predador." Quando as peças começaram a se encaixar, já era tarde demais. Várias vítimas estavam mortas. E o mais assustador? Talvez existam outras que nunca serão encontradas. Parte 2. Como ele escolhia suas vítimas. Após a divulgação das informações sobre José Vicente Matias, um padrão começou a surgir: esse homem não matava aleatoriamente. Os crimes que se espalharam de Minas Gerais ao Maranhão não foram meros atos de violência, eram caçadas cuidadosamente planejadas, como se um predador estivesse selecionando a presa mais vulnerável do rebanho. Nem todo mundo era uma vítima em potencial. Ao analisar a lista das vítimas identificadas pela polícia, um detalhe chamava a atenção: todas eram mulheres jovens, entre 13 e 25 anos. A maioria eram mochileiras, turistas solitárias, amantes da natureza, geralmente viajando sozinhas ou separadas de seus grupos por algum motivo pessoal. Essas jovens, embora fortes e independentes, eram presas fáceis para um predador como Matias. Ele se aproximava em lugares que pareciam inofensivos: feiras, parques ecológicos, pousadas baratas ou até mesmo nas praias. Vi ele conversando com ela na feira. Nada parecia suspeito. Era só um vendedor de pulseiras. Ela até sorriu para ele. Testemunha que viu a última vítima viva. Um homem que sabia encantar. Matias tinha um dom peculiar: ele sabia ouvir. E isso, por incrível que pareça, era sua maior arma. Imagine só, você é uma viajante, sozinha, em um lugar desconhecido. De repente, alguém se aproxima, não pressiona, não assusta, só faz perguntas calmas. O que você está procurando nessa viagem? Você acredita em energia? Veja
vejo uma luz diferente nos seus olhos. Essas perguntas aparentemente inocentes eram o primeiro laço. Se você ficasse, se mostrasse curiosidade, Matias sabia que você já estava no radar dele. Morei com um povo antigo. Eles curavam com fogo, com sangue. Aprendi a ver a sombra na alma das pessoas. Uma vez que você se envolvia na conversa, ele te prendia com histórias místicas, cheias de mistério e espiritualidade. Uma mente perversa disfarçada de espiritualidade. O mais perturbador em José Vicente Matias era o fato de que ele acreditava estar fazendo o bem. Em vários depoimentos, ele afirmava que só matava pessoas com alma envenenada, mulheres com energia escura que, segundo ele, estavam contaminando o mundo. Matias se via como um instrumento de purificação escolhido pelo universo. Quando olhava nos olhos delas, via névoa negra. Era um sinal. Se eu não agisse, essa energia mataria muitos outros. Trecho do interrogatório de Matias. Essas palavras, ditas de forma calma e convicta, não pareciam delírios, mas sim certeza religiosa. O caçador disfarçado de guia espiritual. Cada abordagem começava de forma inofensiva. Matias não intimidava, não ameaçava, não seguia. Ele apenas se aproximava como um companheiro de viagem gentil. Usava estratégias para ganhar confiança. Oferecia chá de ervas dizendo que purificava a energia. Dava amuletos, colares protetores. Convidava as vítimas para meditar em lugares sagrados, colinas, cavernas, praias isoladas. E quando a confiança era total, quando o medo sumia, o horror começava. Achei que era só uma experiência espiritual, tipo filme. Até ver a faca. Relato de uma sobrevivente, identidade protegida. Ele não buscava o corpo, mas a alma. Matias não queria apenas matar, ele queria possuir a alma. Relatórios forenses mostraram que muitas vítimas tiveram órgãos removidos enquanto ainda vivas. Havia cortes precisos, rituais com sangue e cinzas formando círculos ao redor dos corpos. Ao ser questionado sobre os órgãos, ele disse: o fígado guarda o medo, o coração, os desejos, o cérebro, a escuridão. Eu não como por fome. Como para manter o equilíbrio. Não eram palavras de um louco gritando, mas de alguém que acreditava em cada sílaba. As sobreviventes. Apesar da brutalidade, a polícia identificou pelo menos 2 sobreviventes, jovens que escaparam quando Matias foi interrompido ou fugiu inesperadamente. Ambas disseram que ele nunca foi agressivo no começo, que sempre falava com calma, como um terapeuta espiritual. Ele disse que eu estava amaldiçoada, e que só o sangue poderia me libertar. Relato de uma das sobreviventes. E esse é o verdadeiro terror de José Vicente Matias. Ele não parecia um assassino. Ele parecia confiável. Sabia sorrir, escutar, guiar, e então, silenciosamente, transformava-se em monstro. Parte 3. Rituais de sangue. Quando a fé é deturpada pela loucura. Você acreditaria que alguém mata não por raiva, nem por prazer, mas para ajudar suas vítimas? Parece insano, mas era exatamente isso que José Vicente Matias acreditava com todas as forças. Diferente dos assassinos em série tradicionais, que matam para fugir de traumas ou alimentar o ego, Matias assassinava como se estivesse cumprindo um ritual sagrado. Um ritual de purificação da alma através do sangue humano. Mortes que não significavam um fim. A polícia do Maranhão, ao investigar assassinatos aparentemente desconectados, começou a perceber padrões perturbadores entre as vítimas. Todas foram drenadas de sangue,
com cortes profundos na garganta ou nas pernas. Alguns órgãos internos foram removidos, sem uma ordem clara. Marcas estranhas foram entalhadas nos corpos, como espirais, triângulos ou letras indecifráveis. A princípio, pensaram que fosse obra de um culto satânico. Mas não, tudo foi feito por um único homem, Matias. Eu não matei para fazer sofrer. Eu os libertei da escuridão. Matias, em depoimento de 2005. Para ele, a morte era uma passagem, não um fim. Era uma porta para a luz. Cenários de ritual, escuridão, fogo e sangue. Um dos locais mais chocantes foi descoberto no interior do Maranhão. Em uma cabana de madeira abandonada, a polícia encontrou um círculo de pedras, com cerca de 2 metros de diâmetro. 7 velas parcialmente derretidas, posicionadas em forma de estrela. Manchas de sangue espalhadas no chão como um padrão tribal. Nas paredes, desenhos feitos com sangue, símbolos indecifráveis. Em um baú de madeira, havia um facão curvo com sangue seco. 3 pulseiras artesanais, idênticas às que Matias vendia. Um pedaço de papel com a mensagem: ofereço sangue à luz. Obedeci ao chamado. Que abram os portais e levem suas almas. Se ficarem, queimarão esta terra. Uma única frase, mas que ecoa como um pacto sombrio com o invisível. A fé negra, eu fui escolhido. Em um interrogatório de 7 horas, Matias falou sobre seus crimes como se descrevesse uma missão sagrada. Sem raiva. Sem arrependimento. Sem medo. Eu não escolho. A energia deles me chama. Quando passo por alguém e sinto o coração batendo igual ao meu, sei que é o sinal. Ele acreditava ser um vaso de almas, o único capaz de absorver a escuridão de outros e transmiti-la à luz. Parecia viver num universo espiritual alternativo, onde o mundo físico era apenas uma camada superficial. Sob a terra, havia uma rede invisível de forças, e ele era o único capaz de ouvi-las. E o mais assustador? Ele realmente acreditava nisso. A noite do despertar, rituais à luz da lua. Moradores da região relataram que, nas semanas de lua cheia, viam chamas no meio da mata, em locais onde ninguém costumava ir. Um homem que preferiu não se identificar contou: vi ele dentro de um círculo. Estava com uma faca na mão. Na frente, algo imóvel, talvez um animal. Ele murmurava coisas estranhas. Não era português. Não entendi nada. Esses rituais se repetiam em ciclos lunares, como uma religião obscura só existente dentro da mente dele. Alguns investigadores levantaram a hipótese de que Matias tenha tido contato com xamãs indígenas da Amazônia, onde há rituais envolvendo sangue, plantas sagradas e cânticos antigos. Não há provas diretas, mas os vestígios rituais são marcantes demais para serem ignorados. Insano? Ou apenas um teatral genial? Uma das questões mais importantes dos psiquiatras forenses foi: Matias realmente acreditava em tudo isso ou fingia para justificar sua crueldade? Segundo laudos técnicos, ele não apresentava alucinações nem delírios típicos de esquizofrenia. Pensava com clareza, tinha boa memória e discernia realidade e fantasia. Porém, vivia guiado por um código de fé exclusivo, incompreensível para os outros. Matias não é louco, mas está mergulhado em um sistema de crenças distorcido e perigoso. Uma fé sem deuses, mas cheia de sangue. Ou seja, ele era perfeitamente funcional diante da sociedade. Até o momento em que empunhava a faca e acreditava estar fazendo algo divino.
Matias não era apenas um assassino. Ele era um assassino com fé. Uma fé que não nascia em igrejas, não seguia profetas, nem respeitava limites. Foi moldada na solidão, no abandono, nas noites escuras da floresta e nas vozes que só ele podia ouvir. E talvez por isso ele seja um dos criminosos mais perturbadores da história brasileira. Parte 4. A caçada ao artesão vampiro, a armadilha se fecha. Quando os corpos drenados de sangue começaram a aparecer em vários estados do norte do Brasil, as autoridades locais inicialmente pensaram que eram crimes isolados. Em um lugar, ciúmes. Em outro, assalto com violência. Houve até quem suspeitasse de rituais de seitas secretas. Mas ninguém imaginava que havia uma sombra caminhando entre eles. Um assassino solitário, que vivia como artesão de estrada, escondido entre as feiras coloridas de artesanato, levando uma vida aparentemente inofensiva. Se eu não tivesse entrado naquela barraca para comprar uma lembrancinha, jamais imaginaria que ele era um assassino, relatou uma turista, ainda arrepiada. Pistas frágeis no escuro. O sistema de investigação entre os estados brasileiros nem sempre é eficaz, principalmente nas regiões rurais, onde faltam recursos, tecnologia e pessoal especializado. Mas um pequeno detalhe mudou tudo. Na cena do último crime, no estado do Maranhão, a polícia encontrou um fio com contas artesanais, idêntico aos vendidos em uma feira local algumas semanas antes. Seguindo a pista, descobriram um homem sem identificação, que se apresentava apenas como Vicente, montava uma barraca simples perto de rios e partia após poucos dias. Ele chegava como vento e partia como fumaça. Sempre educado, calado, mas com um olhar fixo, como se nos analisasse. Ligando os pontos, os crimes em cadeia. Com essa pista, foi formada uma força-tarefa entre os estados do Maranhão, Pará e Piauí. Aos poucos, os crimes que antes pareciam desconectados começaram a revelar um padrão assustador. As vítimas eram jovens, muitas vezes mochileiros ou andarilhos. Os crimes ocorriam perto de feiras artesanais ou festas populares. Algumas testemunhas viram as vítimas pela última vez conversando com um homem vendendo pulseiras artesanais. Sem nome real, sem documentos, sem endereço fixo. A única coisa em comum, o nome José Vicente. Operação Fantasma da Beira da Estrada. A operação recebeu o codinome O Fantasma da Beira da Estrada e tinha um objetivo: encontrar o homem que matava enquanto viajava pelas feiras. Investigadores foram infiltrados nas feiras, alguns como vendedores, outros como turistas, músicos ou andarilhos, atentos a qualquer comportamento suspeito. Foi então, na cidade de Barreirinhas, famosa por suas dunas e turistas aventureiros, que um agente disfarçado o encontrou. Cabelos presos para trás, camisa gasta e desbotada, um saco de tecido com ferramentas de artesanato, e o olhar vazio, como se enxergasse através da alma. A vigilância começou. E a armadilha foi preparada. A armadilha é armada. No dia seguinte, uma investigadora disfarçada de turista estrangeira se aproximou da barraca de Matias. Ele a recebeu com simpatia, mostrando pulseiras com energia de proteção. Durante 15 minutos, ela manteve o diálogo, esperando o momento certo para agir. Quando Matias pegou uma pequena faca para gravar o nome dela na pulseira, um ritual que dizia ser espiritual, a equipe de captura entrou em ação. Polícia! Deita no chão! Não vou resistir. Eu já esperava por vocês. Matias murmurou, calmo. Ele foi algemado sem resistência. Seus olhos vazios, como se ainda estivesse em transe.
A barraca, um santuário das trevas. Na barraca de Matias, a polícia encontrou um caderno com aproximadamente 15 nomes, datas e símbolos estranhos. Dezenas de pulseiras com marcas secas de sangue. Uma faca curva com cabo esculpido com símbolos do sol e de um olho. Mas o mais macabro, um frasco de vidro com sangue, colocado no centro de um pequeno círculo de pedras. Embaixo, uma frase escrita com carvão: sangue da libertação, para que a alma não se perca. Assim, o assassino errante, escondido sob a pele de um artesão, foi finalmente capturado. Um homem que não precisava se esconder na escuridão, porque sempre esteve no meio da multidão, sorrindo, conversando, esperando pela próxima vítima. Mas o mais perturbador não era o modo como ele matava. Era o fato de que ele realmente acreditava que estava salvando almas perdidas. Parte 5. A sala de interrogatório, uma confissão de gelar a espinha. Ao ser preso e levado à delegacia de Barreirinhas, José Vicente Matias não resistiu. Ele não gritou, não implorou. Apenas sentou-se na cadeira como se estivesse esperando por aquele momento há anos. O investigador principal entrou na sala, colocou a pasta sobre a mesa e perguntou com um tom neutro: "Qual é o seu nome?" Matias sorriu, com um olhar tranquilo. "Meu nome é José Vicente Matias, mas vocês não precisam me chamar assim. Eu fui escolhido." A primeira resposta já deixou o ambiente completamente carregado. Quando questionado sobre o motivo dos assassinatos, Matias não demonstrou nenhum arrependimento. Para ele, cada morte era parte de um ritual sagrado, uma missão passada a ele em um sonho que teve quando ainda era menino, vivendo nas ruas. Todo ser humano carrega uma sombra. O sangue é o que prende a alma ao corpo. Quando o sangue é libertado, a alma também se liberta. Para ele, beber o sangue das vítimas não era um ato bárbaro, mas sim uma forma de libertação espiritual. No relatório policial, consta: José Vicente Matias não demonstrava emoções comuns. Não havia medo, remorso ou tristeza. Ele falava dos crimes como quem descreve uma receita artesanal. Entre os pertences de Matias, os policiais encontraram um pequeno caderno envolto em tecido, contendo cerca de 15 nomes, acompanhados de símbolos estranhos e horários específicos. Ao ser questionado sobre isso, Matias respondeu friamente: "São pessoas que precisam ser libertadas. Elas vieram até mim, eu não as forcei." Ele não negou nenhum assassinato. Pelo contrário, descreveu cada vítima com detalhes assustadores, nomes, como se aproximou, as reações antes da morte. Alguns tremiam. Outros sorriam. Alguns choravam. Mas depois que eu bebia o sangue deles, eu vi a paz em seus olhos. Uma frase registrada no relatório, palavra por palavra: "Eu não os matei. Eu apenas abri a porta para que suas almas atravessassem." Quando perguntaram quantas pessoas ele havia matado, Matias olhou nos olhos do investigador e disse: "Eu não contei, mas me lembro de cada alma." Outras frases ditas por ele também foram anotadas e deixaram a equipe perplexa. "O cheiro do sangue é como incenso em um ritual. Não fui eu quem escolheu eles. Foram eles que me escolheram. Eu era uma pessoa comum, até sonhar com um mar de sangue." Após horas de interrogatório, uma equipe de psiquiatras entrou em ação. A pergunta era clara: Matias sofria de transtornos mentais? Ou ele era apenas um psicopata com crenças distorcidas? O laudo preliminar revelou: Matias estava completamente lúcido, lembrando de todos os detalhes.
Não apresentava delírios contínuos nem alucinações severas. Todas as ações eram minuciosamente planejadas, desde como se aproximava da vítima até como escondia os rastros. Um dos psicólogos concluiu: ele não é louco. É um homem com um sistema de crenças distorcido, mas com plena consciência do que faz. E isso é o mais assustador. Antes de ser transferido para o presídio, Matias deixou uma última frase ao investigador. Não foi um pedido de desculpas, mas uma mensagem arrepiante. Eu sei, um dia meu sangue também será libertado. Mas até lá, ainda há muitas almas que precisam partir. Assim, o retrato de um dos assassinos mais perturbadores do Brasil foi se revelando. Não apenas pelas suas ações, mas pelas suas palavras, sua calma e sua convicção. Ele não era um louco descontrolado. Era um homem frio, que acreditava estar cumprindo um ritual sagrado. Ele não matou por ódio. Matou por fé. José Vicente Matias não é um nome que aparece nos livros escolares ou nos noticiários das grandes redes. Mas o que ele fez, desde a forma como se aproximava das vítimas com um olhar tranquilo, até os assassinatos com motivações espirituais distorcidas, é suficiente para arrepiar qualquer um. Ele não precisou de armas sofisticadas ou planos elaborados. A única arma de Matias era a fé cega e uma calma assustadoramente fria. Ele vagou por cidades, desapareceu entre as sombras, e deixou um rastro de corpos antes que as autoridades sequer percebessem que havia um pesadelo andando entre nós. Mas talvez, o mais perturbador não seja o número de vítimas, e sim o motivo dos assassinatos, uma missão divina que só ele acreditava ser verdadeira. Então, onde está o limite entre fé e loucura? Se um assassino diz que está libertando almas ao tirar vidas, ele é um monstro cruel ou apenas um produto de uma crença distorcida, moldada por uma sociedade que o abandonou? Obrigado por ter assistido até o final deste vídeo. Se essa história te fez refletir, deixa um comentário aqui embaixo. Você acha que Matias era um assassino frio ou um doente que acreditava em uma missão absurda? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais casos reais aqui no Dossiê Criminal.